meu Deus, vai acabar com a forma que eu construo e cresço o meu negócio hoje. Isso falando em 2017 para mim mesmo. O que é que a gente aprendeu dentro do GPT? A construir prompts, que são os comandos. Você tem alguma orientação de como construir um comando? Eu prefiro utilizar o Codex, meu time e minha empresa está utilizando o Codex do que o Cloud Code. Então o Cloud Code já é passado. Seja muito bem-vindo ao NaProAcast, o podcast sobre negócios para médicos que desejam se posicionar com autoridade e crescer no consultório com ética e sem perder o propósito da medicina. E hoje eu vou trazer um tema quente com um convidado de alto nível. Se prepara, porque hoje a sua cabeça vai explodir de tanta informação. E esse episódio promete, viu? Eu estou muito na expectativa por aqui. Diego Castro, só para vocês verem o currículo dele. Ele fez Stanford Design Thinking em Stanford, Business em San Diego. Ele participou do Shark Tank Brasil, até a construção de uma das maiores micro franqueadoras do país. Fundador do Premiapão e atual CEO da Vision AI, a primeira franquia de agentes de IA do mundo. Então, Diego vai falar hoje sobre IA para os nossos negócios. O que é possível? Quais expectativas? Eu quero falar com aspecto prático também, para a gente aprender o que é que está por vir e a gente não ficar para trás, porque a IA verdadeiramente nos ajuda muito, mas precisa saber usar. Diego, muito obrigada pela tua participação, por aceitar esse convite, e vai ser maravilhoso. Eu que agradeço participar de um podcast tão incrível como o seu, como o Proa. E vamos embora falar de IA para medicina. Bora! Você trabalha com essa experiência de IA desde quanto tempo? Conta pra gente dessa expectativa, o que é que você tem visto de mudança da IA nos últimos tempos, essa revolução. Muito bom, excelente pergunta. Eu trabalho com IA já fazem 9 anos. As pessoas falam assim, como assim 9 anos, né? Eu tô conhecendo IA há 3 anos atrás. Há 9 anos eu fui pro Vale do Silício, lá visitar via Startse, que é uma grande empresa de tecnologia, né? Educação. E aí eu fui levar empresários para poder entender como a Amazon, Netflix, Spotify, Google se posicionam para poder crescer tão rápido de forma tão inteligente. E aí lá, André, foi loucura, assim, eu vi carro andando sozinho na rua, eu falei, meu Deus, não tem ninguém dirigindo aquele carro. E aí carro andando sozinho, robô entregando comida, eu entrei numa loja e tinha uma telinha como uma TV e tinha uma pessoa me atendendo na loja, era a única vendedora da loja, ela estava em outro país, na casa dela, me atendendo em Palo Alto, em São Francisco. Então assim, minha cabeça explodiu ali, né, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Isso 2017, há 9 anos atrás. E lá eu descobri que tudo isso era fundamentado em inteligência artificial, né? Que na verdade era machine learning, né? Precursor com inteligência artificial. E eu falei, cara, se isso tá assim, meu negócio cresceu baseado em automação mais digital, né? Escala, que é um pouquinho que a gente vai conversar também. Eu falei, meu Deus, vai acabar com a forma que eu construo e cresço o meu negócio hoje. Isso falando em 2017 para mim mesmo. Porque eu não vou precisar fazer uma campanha no Facebook dizendo que eu quero mulheres, que eu quero nessa região, nesse público. A IA já vai saber. Eu não preciso criar aquele chatbot chato que ninguém merece, que é digite 1 para financeiro, digite 2 para não sei o que lá. Fala, meu filho, eu quero falar isso aqui, eu quero falar com essa pessoa, eu quero resolver esse problema. E aí eu falei, eu não vou precisar mais disso, a evolução vai ser esse caminho, eu tenho que me aprofundar. Saí de lá, voltei pro Brasil, comecei a estudar e de lá em diante não parei mais. Nossa, 9 anos estudando IA, quando a gente nem imaginava que iria existir IA. E hoje a gente tem uma ideia de que IA pode ajudar muito, principalmente no nosso tempo. Um dos ativos maiores que a gente vê hoje na nossa humanidade é o tempo e a questão da atenção. São 2 pontos que o dinheiro às vezes nem compra, né? E a IA veio com uma promessa da gente conseguir economizar tempo. Na prática, o que é que você tem visto dessa revolução das IAs e como que ela pode nos ajudar no dia a dia? Tem diversas formas de ajudar, só que nem sempre a gente vai saber utilizar. Verdade. Deixa eu te falar uma das que eu tenho mais utilizado e que revolucionou muito o meu dia a dia mesmo, tanto pessoal como profissional.
A gente lá na Vision, a gente desenvolveu um assistente pessoal executiva. Então, assim, todo mundo gostaria de ter uma pessoa que fizesse as tarefas do seu dia a dia, seja tarefas básicas, pessoais ou profissionais. Desde até lembrar de comprar algo, ou até pesquisar qual presente eu posso dar de Dia das Mães, como eu fiz agora, pedir para ela pesquisar, falar com a vendedora e solicitar e comprar esse pedido para mim, até agendar uma reunião, remarcar, ficar como minha assessora para poder falar com as pessoas, dizer o que eu posso fazer, o que não posso, se tem acesso a mim, se não tem. Se ela pode me mandar um relatório semanal daquilo que eu quero, por exemplo, aqui de medicina, dos pacientes que eu atendi, né? Qual é a satisfação deles. Então, assim, N possibilidades. E essa assistente se chama Amanda, a gente desenvolveu. É um assistente que você integra no seu WhatsApp e você conversa com ela. Ela sabe que, por exemplo, a Andréa, se a Andréa tiver a Amanda, ela sabe que a Andréa é a gestora dela. Ela fala, Andréa, o que você quer? Você quer que eu lembre alguma coisa? Faça alguma coisa? E se um paciente da Andréa falar com ela, ela vai identificar pelo número que não é o número da Andréa, não é a Andréa, então é possivelmente um paciente da Andréa. Ele vai dizer, olha, você quer falar com a doutora Andréa? Você quer agendar uma consulta? Você quer alguma coisa? Você está com alguma dúvida? E aí ele vai conseguir filtrar, mandar para a Andréa o que for de urgente necessário e dizer, olha Andréa, o Diego, teu paciente, ele está se queixando do medicamento que ele tomou e está passando mal e tal. O que você quer que eu fale para ele? Você quer que eu agende uma próxima consulta? Quer que eu veja na tua agenda e agende para você? Você quer que eu fale para ele isso e conduza? Então, assim, N possibilidades. Eu estou trazendo um andaz, né, no universo médico, mas você pode ter um assistente pessoal até para lembrar coisas que você guardou, ou uma senha ou algo, e te mandar relatórios. Essa é uma das que eu estou utilizando bastante e tem me ajudado muito. Mas tem outras possibilidades e ferramentas também. Como a gente estava conversando aqui do cloud, né? Isso. Por exemplo, no cloud hoje, quase todo dia eu crio uma proposta, né, para um cliente, para alguém. E o cloud, ele já tem, eu já treinei ele para ele poder ter todo o meu manual de marca. Então, se você é médico, você tem que investir na sua marca, né? E se você tem a clareza que tem que investir na sua marca e você não tem um manual de marca com quais as cores que comunicam você, qual é a paleta de cores, qual é a fonte, enfim, o posicionamento, você está para trás. E você não precisa nem mais hoje de um designer para isso. Olha a boa nova. Você com o cloud, você tem o cloud design lá dentro do cloud, que você consegue escrevendo e dizendo o teu perfil para ele, as cores que você quer como é, e ele vai te trazer sugestões e vai criar teu manual de marca. Pum. Ele pode criar tanto teu manual de marca, como ele pode criar a pastinha, né? A tua pastinha médica, o layout dessa pasta, um folheto, um cartão, vários artifícios que no dia a dia você já utiliza como médico e às vezes você gostaria de ter algo mais personalizado, mais sofisticado, que comunique melhor a tua marca como médica, como clínica. E muitas vezes você não tem porque você não investiu em uma agência, em algo, enfim. E aí agora você tem na sua casa, no seu celular, alguém que pode fazer isso de forma gratuita para você. Então esse é um escopo também. E a partir disso você pode criar qualquer coisa. Exemplo, vou criar um novo tratamento. E esse tratamento, eu quero que você me diga uma possibilidade de como é que eu posso construir uma narrativa para se diferenciar do mercado e ser um tratamento singular, premium, que as pessoas desejam. Ele pode construir a narrativa, construir todo o documento de apresentação, por exemplo, desse tratamento, visual, para quando você chegar com o paciente, você apresentar numa tela e não só falar para o paciente, você ter algo visual ali também. Tudo baseado na tua identidade, no teu posicionamento e naquilo que você quer comunicar. É outra possibilidade também. Mais uma que eu tenho utilizado, posicionamento nas redes sociais. Então, assim, eu sei que é um desafio para todo mundo. E para o médico mais ainda, porque ele tem que estar ali o dia inteiro de atenção com o paciente, agenda lotada, enfim. E não tem muito tempo para poder tirar foto, fazer uma sessão. É um desafio. Como é que eu faço para isso acontecer de forma automática e eu não depender só do meu tempo para isso? Hoje já existe uma plataforma e ferramentas que ela escaneia teu rosto
e você consegue fazer a captura já dentro do próprio cloud e ela gravar o vídeo como se fosse você falando ali, no cenário que você quiser, como quiser, de forma muito personalizada, e você consegue escalar você gerando conteúdo. Então ele faz várias pautas, você olha as pautas que ele faz, 30 conteúdos. Você grava teu rosto, ele modela todo o teu rosto, e aí depois ele pergunta, você quer que eu grave esses conteúdos aonde? No seu consultório, numa praia, em Noronha, e aí você consegue ter esses conteúdos gravados, estruturados para você. Quanto isso é geração de valor na prática, né? Às vezes a gente tem que ter uma agência, parar, enfim. Outra coisa que eu faço também com o IA, transcrição e direcionamento de como eu posso abordar melhor nas minhas vendas. Então, se o médico hoje ele faz uma consulta, primeira, segunda, por que não ele tem um sistema como um Fireflies da vida, como um Elephant AI, já estou nas plataformas, que você pode assinar, que é muito barato, e essas plataformas fazem a transcrição da tua consulta. Mas não só a transcrição. O mais legal que eu acho delas é que elas você pode personalizar. Então você pode chegar lá e dizer assim, ó, esse tipo de transcrição é minha primeira consulta. E na minha primeira consulta eu quero essas informações que você pegue como informações principais do paciente. Por exemplo, um mini histórico do paciente com outro profissional. Segundo tópico, eu quero que você pegue se ele tem alguma doença crítica, para você lembrar e me trazer como um ponto principal. Eu quero que você traga os objetivos principais que trouxeram esse paciente até aqui. Então você pode criar a estrutura exatamente do padrão de transcrição que ele vai fazer para você da primeira consulta. Já da segunda você cria outro. E aí você vai ter esse resumo, vai ter dados, vai ter análise de sentimento também que ele traz. Se foi positivo, se for negativo, você analisa onde é que foi negativo, né? Na hora que ele falou ali, para você poder, atenção, e você melhorar o teu approach, a tua comunicação, a forma que você, né, conduz ali a tua consulta, a tua análise clínica como médico. Nossa, falei várias coisas, né, já, né? Muita coisa, e eu estou anotando tudo aqui, porque eu quero aprofundar em alguns tópicos. A IA pode fazer praticamente tudo, exceto substituir a conexão emocional. Perfeito. Isso é um ponto que é um diferencial de nós, seres humanos, porque senão o que chegou na nossa cabeça foi dizer assim, a IA vai substituir tudo, inclusive várias profissões. É possível que algumas sim. Isso a gente já está vendo na prática. Só que, por exemplo, do ponto de vista dessa questão do assistente pessoal que você colocou, e diferente do chatbot, né, que o paciente coloca lá, que tem que colocar 1, 2, 3, que é muito chato, como que a IA vai conseguir ser treinada a ponto dela perceber essas emoções do paciente que está escrevendo e conseguir responder de forma que a gente responderia? De acordo com, para não errar, digamos assim, porque dentro da medicina é uma responsabilidade muito grande quando a gente está lidando com vidas. Até que ponto essa assistente pessoal poderia assumir uma função de uma secretária? Você acredita que isso é possível? Tem feito isso na prática? Totalmente possível e sim, tem feito isso na prática. O que difere hoje, Andréa, uma boa IA de uma IA que não funciona na prática para você, não é o quanto a pessoa que está, o quanto a IA é boa, e sim é sobre quem está desenvolvendo essa IA. Qual é o repertório e capacidade? Eu sempre falo assim, ó, uma pessoa que é muito boa em tecnologia, ela é uma péssima pessoa para construir uma IA humanizada para você. Por quê? Porque ela não entende de gente. Ela entende de processo de tecnologia. Você tem que ter a habilidade de tecnologia, mas você tem que ter a habilidade de olhar de negócio, de conversação, de gestão de pessoas, de emoção. Como é que geralmente a gente faz hoje, para te responder de forma prática, para que essa IA seja o mais próxima possível do que a Andrea ou a secretária da Andrea, né, a forma que você quer comunicar? O primeiro ponto que eu sempre faço é, se você já tem uma construção de um relacionamento com esses pacientes e você quer replicar a forma que você faz, nada melhor do que extrair todas as conversas, seja da tua secretária ou sua, com esses pacientes, e eu alimentar a IA para ela poder encontrar esses padrões
que você quer replicar e até aqueles que você não quer replicar. Então, o primeiro exercício que a gente faz é esse. Transcreve, você manda pra gente. E aí a gente lá sobe isso e aí a gente pede a ela para ela poder trazer os padrões. E ela vai encontrar o padrão. Ó, eu encontrei um padrão aqui que sempre chama a paciente nesse formato. Eu encontrei o padrão aqui de sequência de perguntas que se faz assim. Eu encontrei outro padrão que quando o paciente está irritado, questionado, ela age desse jeito. E aí ele traz esses padrões e aí eu volto para André. André, quais desses padrões aqui que você hoje ou tua secretária atuam que você quer manter na IA? Quais você quer excluir e quais você quer adicionar? E aí dessa forma a gente consegue realmente treinar a IA para ela ter um padrão direcional de relacionamento com o paciente. Tá, quem já tem isso e quem não tem, consegue construir, por exemplo, eu tenho o meu padrão, já tenho uma secretária, já tenho um tempo de consultório, mas quem está começando um consultório agora e que não quer contratar uma secretária, é possível construir do zero? Sim, é Também possível construir do zero. Como a gente já faz isso muito, a gente já tem um padrão do que é necessário de abordagem. A gente sempre tem um briefing e um onboard para poder entender. E aí a gente já constrói junto com você. Exemplo. Andréa, você vai começar agora. Você já quer começar com IA. Então, qual é o padrão de perguntas que você faria antes desse paciente fazer o agendamento, que é necessário? E aí a gente estrutura junto com você esse playbook, digamos assim, né? Que é a primeira abordagem inicial. Muitas vezes até a médica não tem, né? Até por estar iniciando. Poxa, eu não tenho nem esse padrão de playbook de processos. E aí caímos em um grande erro de construção de IA. Treinamento. A IA, ela é como se fosse o cérebro master. Mas o direcionamento do que ela pode fazer, ela pode ser o cérebro master, mas se comunicar como uma pessoa rude. Ou pode se comunicar com a pessoa mais educada do mundo. Como uma pessoa que não tem conhecimento ou como uma pessoa mais inteligente do mundo. O que vai ditar isso é quem conduz. Então o maior erro hoje de uma construção de IA é não ter processos. Então você vê, você falou, Diego, e se uma médica chegar e ela não ter ainda isso estruturado, aí eu vou voltar um passo, eu vou construir os processos com ela. Porque se eu não tenho isso, eu não tenho como alimentar a IA. Se eu não tenho como alimentar a IA, a gente cai naquela máxima que as pessoas falam, não sei se você já deve ter estudado, a IA alucinou. demais, todo mundo fala isso. Por que alucinou? Porque ela não tem um parâmetro nem de regra de como não alucinar. Então, por exemplo, a gente diz o que é... a gente está falando sobre como treinar uma IA do que ela fazer, certo? Isso, exatamente. Só que existe também do que não fazer, que Isso. é o que muita gente não treina. Então, a gente cria também regras do que não deve fazer. Então, regras de nunca utilizar. Por exemplo, nunca passar um tratamento para o paciente, por mais que ele peça. Se ele pedir, você vai transbordar para o médico essa mensagem dizendo que o paciente está pedindo isso e como ela deve lidar. Isso é um exemplo. 2. Você nunca será rude. 3. Se o paciente sinalizar que ele está passando mal, que está com algum sintoma, que está gerando um desgaste dele de algum medicamento, você automaticamente, diretamente vai transbordar para o humano. Porque também tem coisas que nem tudo é com a IA, que é o que você falou. A gente vai precisar de um repertório. O que é que difere uma IA do ser humano? Repertório único e singular. A Andrea tem um repertório único que ninguém tem. A IA, ela nunca olhou para mim e percebeu, pela cor da minha pele, pela forma que eu tô falando, né, pelo jeito, por eu ter emagrecido e perceptivelmente você viu que eu emagreci muito da primeira consulta para a segunda. Isso aí não vai ter essa percepção. Só a Andrea vai ter. E aí, quando a Andrea tem essa opção, ela consegue, com o repertório que ela tem, ter uma análise de feeling que uma IA não tem. E aí é onde difere. Aonde é que eu desago no humano? Quando eu esbarro em algo que vai me responsabilizar juridicamente e legalmente. E quando é uma decisão financeira ou de saúde. Que aí a gente entra no âmbito da saúde. Se eu tenho esses dois aqui, em algum momento eu sempre excluo da IA e desago no humano. Se chega nessa decisão que a pessoa do outro lado está perguntando e querendo essa resposta, desago no humano. Eu nunca deixo a IA fazer. Então veja, a gente está falando de coisas bem práticas
e trazendo a clareza de, cara, será que é erro realmente da IA que não evoluiu? Ou será erro de a gente não ter o conhecimento necessário de como utilizar essa ferramenta da melhor forma possível? Entende? Então são coisas que na prática a gente faz nos bastidores, né, da construção, para que realmente no final você tenha uma IA que supra as necessidades ali. Gostei muito, porque você falou, é como se a IA fosse a linha de frente, mas precisa da retaguarda do ser humano. Não dá para eu colocar IA na linha de frente sem ter a retaguarda, porque vai precisar um paciente que tiver uma necessidade de uma avaliação mais urgente, de uma orientação, não tem como. Ou até mesmo aqueles que gostam de ligar, existe isso dentro do meu consultório, que eu trabalho muito com idosos, eles adoram uma ligação. E a gente tem o ser humano para poder trazer essa proximidade. Do ponto de vista de, você falou dos vídeos para a rede social que você pode fazer com a IA. O que é que eu percebo? Fotos com IA, tudo com IA. Você tem a percepção de, pelo fato de não ter a pessoa, a alma da pessoa, digamos assim, isso pode diminuir a conexão, o engajamento, essa questão do tráfego mesmo, que a gente faz investimento em anúncios. Você tem essa percepção? Porque às vezes eu digo, não vai ter um ser humano com toda... Por mais que você tente replicar, a gente percebe. Pelo menos eu percebo. Quando é IA, quando é um ser humano verdadeiro. A gente tem sentimento quando a gente fala. A gente tem uma força diferente. Por isso que quando você falou desse repertório único singular... Eu disse, gente, é isso que diferencia a gente. Por que todo mundo fala a mesma coisa na rede social? Mas por que uns se destacam e os outros não? Porque tem os que são genéricos. Verdade. Tem os que não têm alma, não têm verdade. Eu digo, gente, que conteúdo chato. Me conte dessa tua percepção em relação à alma da gente quando se vai fazer um vídeo de IA. O que é que você nota aí? Eu queria saber da tua posição. Sei que IA é bom, mas me conte aí. Você trouxe uma coisa que é, pra mim, essencial. Inclusive, se você for no meu Instagram, você não vai ver vídeos, muitos meus, com rosto de IA. A própria Meta, que é o Facebook, que é onde a gente posta, né, no Instagram, ela tá determinando e identificando quais são os vídeos feitos com IA e baixando o alcance para poder realmente ressalvar e valorizar as pessoas que estão gerando conteúdo genuinamente. Então, assim, não é um movimento só de conexão pessoa para pessoa, mas até as plataformas estão entendendo isso e entendendo que se as pessoas forem fazer só IA por IA, a própria plataforma vai perder mercado. Olha isso. Eles já se antecederam e já se posicionaram falando, cara, se tu quer fazer só com IA, teu alcance vai diminuir. E a Andrea, que vai fazer lá 1 ou 2 e não 10, mas é ela que está ali gerando conexão real, eu vou entregar mais o conteúdo da Andrea. Aí você fala, mas e aí, Diego, eu não vou poder utilizar IA? Eu falo, não, você pode utilizar IA de outra forma para acelerar e escalar, na edição do seu vídeo. Então você pode gravar o vídeo e você pode ter a edição desse vídeo automatizada, que é um grande parte, um desafio você fazer. E aí você pode fazer isso. Você pode ter vídeos que você não aparece, não precisa aparecer. Nem todos sempre você precisa aparecer. Você pode fazer um vídeo mostrando algo, por exemplo, um procedimento ou algo, né, que está fazendo ali um comparativo, que é a sua narrativa, a sua voz. E aí você consegue dar a IA, trazer a vida desse vídeo dinâmico e já trazer pronto, editado. Lindo, maravilhoso, né? Então você tem formas de utilizar a IA, acelerar teu processo, ser muito mais rápido, produtivo, barato e sendo pessoal, né? Sendo ainda presente e tendo essa conexão genuína que essa nunca vai acabar. Perfeito. É isso que eu tinha percebido, mas eu queria saber do especialista a tua percepção de acordo com o que está acontecendo mundialmente. E eu não sabia dessa história da Meta diminuir o alcance. E tem muito sentido, porque se for todo mundo produzir vídeo por IA, quem que vai se diferenciar? Eu vou querer ver isso. Será que faz sentido? Não vai ser interessante. Um ponto importante que você falou aqui é sobre a questão do treinamento da IA. E eu anotei aqui que o que é que a gente aprendeu dentro do GPT? A construir prompts.
que são os comandos. Você tem alguma orientação de como construir um comando? Por exemplo, o que é que eu já ouvi falar? Constrói o comando em uma IA e você joga na outra o projeto. Por exemplo, vou citar aqui o Gemini. Constrói o comando que você quer, refina, bota no Claude, que o Claude tem sido uma IA que tem tido uma excelente aceitação, uma excelente performance. Depois eu quero saber até a tua opinião das várias IAs que tem. Funciona. A gente constrói um projeto no Claude com base do que a gente faz em algum prompt e a gente coloca, por exemplo, as nossas informações ali para poder personalizar. Me conta como que você faz. Legal. No começo eu fazia assim, mas hoje eu já tenho muito claro uma metodologia que funciona bem, inclusive de documentação da própria Anthropic, que é a dona do Claude, e também da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que é a estrutura, né? Então, qual é a estrutura ideal para você construir um prompt? Como é que é um prompt ruim, né? Prompt ruim me dê uma copy de vendas para eu poder fazer o lance. Me dê uma copy de vendas de, sei lá, de um tratamento, um exemplo. Como é que é o prompt bom? Como é que seria? A primeira coisa do prompt, você dizer qual é o formato, ou seja, quem é o especialista para executar aquilo. Então, o primeiro tópico é quem é o especialista. Então, se eu vou fazer uma campanha, eu tenho que ter um especialista em marketing, em copy. Então, você é um especialista em copy para médicos de alto padrão, focado em geriatria, por exemplo, né? Então, assim, eu já digo quem é. E aí, o Claude, ele já entende, ou qualquer que seja LLM, ele já entende o que é que ele tem que incorporar, o universo de conhecimento. Segundo ponto é contexto. Eu dizer, eu vou dizer o que eu quero, que é construa uma copy de vendas de um tratamento. Esse é o contexto. Terceiro é especificidade, que é a forma que você vai conduzir, o tom. Então, eu quero que você construa essa copy com um tom amigável, empático, mas que gere uma provocação no final do texto. Ok. O que é que você não quer? Olha, eu não quero que nessa copy você fale que esse tratamento é milagroso ou que só resolve com medicação, com isso, tal. Isso você não pode falar. E por último, você pode dizer para quem, né? Eu tô falando para, sei lá, idosos que têm acima de 60 anos, homens que já sofreram dessa, sei lá, dessa doença, o para quem. E por último, se você quiser, qual é o CTA, o gatilho final de gancho que você quer deixar. Então, geralmente eu sigo essa estruturazinha. Então, em todo prompt, qualquer que seja que eu vou fazer, eu sigo esse modelo e no final ele entrega muito melhor do que se você fazer genericamente sem ter uma estrutura bem definida, sabe? Olha, quem está escutando o ouro daqui desse podcast, já dá like aqui, já compartilha, porque isso aqui ninguém ensina pra gente não, é prática, viu? E eu só trago gente de alto nível. Então, já anota aí o prompt. E já testa e depois compartilha aqui, ó, com a André. Estamos juntos, muito bom. A história do projeto e do prompt é muito interessante que você falou, e a gente pode construir IA, pedir ajuda da IA para construir apresentações. Como que a gente vai se diferenciar nessas apresentações? Porque a IA faz muito bonito. Como que a gente pode fazer para poder trazer algo único, algo que é da gente, para que as pessoas, porque daqui a pouco vai estar todo mundo usando IA para apresentação. Qual a orientação que você dá para a gente? Que você dá palestra, você constrói, então conta aí para a gente. Vamos lá, falando de Claude, né? Uhum. No Claude a gente tem as skills. O que são as skills? São as habilidades. Então eu tenho um assistente, eu tenho as habilidades. É como se agora, quem já assistiu Matrix, né? Da era Matrix, lembra quando Neo, né? No primeiro Matrix 1, ele senta na cadeira, né? E aí pegam lá no computador e falam assim, você vai aprender agora artes marciais. Dá um enter.
Ele fica lá na cadeira, né? E daqui a pouco ele acorda assim, ele fala, cara, eu sei Kung Fu. E aí ele começa a treinar lá com o Morfeu e tudo mais, com o Morfeu treinar ele, tá. Basicamente, uma skill é como se eu estivesse fazendo aquilo no cloud. Então, assim, eu quero uma skill de design premium para medicina. Você pode pegar uma skill, construir uma skill e adicionar no teu cloud aquela skill. E aí você chamar aquela skill, você coloca barra no cloud, né? Bota a barra e aí você chama a skill. Diego, como é que eu construo uma skill? O que é uma skill? Uma skill nada mais é do que um documento, como se fosse um Word, que você escreve um prompt lá dentro, estruturado. Então, esse prompt é dizendo qual é a habilidade que você vai ter. Então, se você pesquisar na própria Anthropic, você pode pesquisar skills da Anthropic. No próprio site ele tem várias skills e como você construir uma skill. Você pode perguntar até para o Claudio, olha, quero construir uma skill de design para a minha clínica. E aí você conta, minha clínica é assim, meu posicionamento é esse, eu sou geriatra, eu trabalho em Recife para esse público, eu tenho esse ticket, nananana, e eu quero que você construa uma skill de design baseado em mim. Mas antes disso, me faça perguntas para que eu possa te suprir e te dar a melhor skill possível. E aí, baseado nesse contexto mínimo com o que é que você quer construir, pedindo para ele fazer perguntas, aí ele vai te trazer perguntas. Tá, André, mas me conta mais, qual é o teu tempo de experiência, né? Você tem alguma especialidade específica de tratamento ou de doença, você tem mais um foco? E ele vai te fazer perguntas, e nessas perguntas ele vai dizer, poxa, legal, já entendi, eu vou te sugerir essa estrutura aqui de design. E a gente chama de design system. Pode anotar aí, design system. Todo mundo que vai trabalhar com qualquer construção de documento de marca, você tem que ter um design system, que é um design.md, né, que é um markdown, que é um tipo de, como um TXT, que é documento, como CVC, que é Excel, né? Então, é um modelo Markdown, que aí ele constrói esse documentozinho e aí sai desse documento. E esse documento você vai lá e sempre adiciona na janela quando você for fazer, ou no projeto, se você construir aquela pastinha do projeto, você pode adicionar no projeto lá. Quando você adicionar aquilo, aí ele já vai ter na memória dele exatamente qual é o teu perfil e você vai conseguir construir. Então tem essa forma da skill e tem a forma do próprio Cloud Design, que no Cloud ele tem a parte de design, você pode clicar lá, construir, ele já sai esse documento, esse MD. E aí você já tem como se fosse um manual de marca que você sempre adiciona no projeto e aí você pede o que quiser. Olha, baseado no meu manual de marca, no meu design system, crie uma apresentação que eu vou dar uma palestra amanhã sobre esse tema. Aí ele, vai lá, vai construir tudo padronizado naquele padrão. Então, olha a praticidade que você tem para dar uma palestra, para construir um produto, para construir até uma nova marca, fazer uma campanha, N possibilidades, só que com a mesma comunicação de uma forma estruturada e profissional. Tá. Tem como a gente se diferenciar para todo mundo não ficar igual na palestra? Que é bem padrão. Não sei se você percebe, mas eu faço as minhas apresentações com o Cláudio, quando eu faço algumas, é bem padrão. Eu sei que é o Cláudio que está fazendo, entendeu? Embora eu faça todas essas habilidades que você fala, me faça 10 perguntas, eu dou a instrução do prompt organizado e do que eu quero que tenha dentro da apresentação, digamos assim. Eu tenho minhas ideias. Por exemplo, 5 erros maiores no atendimento ao idoso. Aí eu digo, olha, eu vou construir um caso clínico assim, os erros são esses, o desenvolvimento é esse, eu quero que você elabore uma apresentação para eu apresentar em 60 minutos. Falo público-alvo, aquela coisa toda. Como que eu vou fazer para diferenciar, entende? É essa pergunta o ponto principal, porque vai ficar parecido, ou é a percepção minha? Não, talvez você não tenha feito um design system no cloud. No cloud lá de design. Porque se você fizer, ele é muito específico. Inclusive, até a tipografia primária, secundária, terciária, padrões de cores. Eu boto meu manual de marca, tudo. Pronto. Ele consegue construir, desenvolver. E assim, logicamente que depois que está pronto, você consegue refinar. Aí é refino
contínuo. Aí você vai refinando e até trazendo ali uma sofisticação a mais para um projeto, para outro, tudo mais, e aí você vai desenvolvendo. Mas esse padrão já te ajuda muito. Depois disso, é refinar. Olha, eu quero que você mude isso aqui nessa apresentação, que você atuaria isso, eu quero que dessa forma, daquela. E aí você consegue deixar no modelo ideal. Se você construiu esse refine, deixou nesse modelo, e esse modelo ficou o padrão que você quer duplicar, aí você fala, olha, baseado agora nesse padrão, eu quero que você atualize o meu documento design.md com esse modelo. E ele vai atualizar. Ou que esse seja a versão, sei lá, premium. Que esse seja a versão blue. E aí tu tem várias versões que tu já sabe qual é. E aí tu pode utilizar a versão que tu quiser. Para esse projeto é essa versão. Para mentoria é essa versão. Para uma palestra para tal tipo de público é essa versão. Na clínica é outra versão. E aí tu consegue ter várias versões ali para poder utilizar. Compreendi. Eu tinha colocado o manual de marca, coloquei tudo, inseri lá o projeto, o padrão, o design que eu já fazia para poder refinar. E eu digo, será que vai ficar parecido com o que o pessoal faz? Mas talvez seja uma impressão minha mesmo, sabe? Eu sou bem, às vezes eu pego, faço lá a estrutura, refino um pouco mais no Canva, deixo um pouco mais personalizado. Acaba que toma tempo, mas é menos do que eu faria uma apresentação do zero, né? Mas deixa eu te falar o porquê disso. Quando tu sobe o manual de marca, ele não consegue, por exemplo, pegar com profundidade todas as informações. Então, muitas vezes ele não consegue pegar com profundidade de tipografia ou alguma informação. E aí ele não consegue, por causa do formato do conteúdo. Quando tu cria esse documento .md, é o formato ideal para IA ler, entender e te trazer o superpoder, entende? Então, no manual de marca, se tu sobe um PDF, é como se ele lesse 60%. Outro ouro, pessoal, escuta o ouro. Então, tenta transformar tudo em Markdown, porque aí ele tem 100% de aproveitamento do conhecimento do que é aquilo. É como se eu, por exemplo, tu falar comigo em, sei lá, Espanhol. em espanhol. Eu vou entender 70%, mas vai ter uns 30% ali que vai passar batida, eu não vou saber. Aí eu vou me comunicar contigo, mas eu vou te jogar muita coisa ali que não vai estar 100% se eu soubesse. Diferente se você subisse um documento em espanhol. Por isso que muitas tem até plataformas que você tem que subir o prompt em inglês. Porque se você subir em português, ele não vai absorver com profundidade. Também tem isso. Então tem uma plataforma, por exemplo, que é a FreePic, que é uma plataforma de edição de vídeos e tal. Cara, se tu fizer um prompt, o mesmo prompt em português e em inglês, tu vai ter um resultado completamente diferente. Em inglês ele sai fidedigno. Por quê? A forma que a LLM foi treinada foi baseada nesse tipo de linguagem. Aí quando a gente vai tipo de linguagem universal, é Markdown. É .md. Muito boa essa tua sugestão. Eu não sabia disso. IA é um mundo à parte. Diego, agora o seguinte, para quem está começando do zero, quer dizer, a gente tem GPT, tem Gemini, tem Claude, que agora que está na moda. Você tem alguma recomendação para quem está querendo entrar nesse universo? Por exemplo, entra no Cloud ou usa um pouquinho de cada. Do ponto de vista prático, o Cloud consome bastante crédito e financeiro, para quem não está familiarizado. Mas você falou de 3 tipos de funcionalidades que não consomem tanto e o que para que cada uma serve. Eu queria que você falasse disso e também sobre as várias IAs que existem, que a gente fica um pouco perdido. Por exemplo, o Gemini tem uma função muito boa, que é da parte de design, de foto, e é excelente. Até mesmo se você quiser fazer SEO de Google, ele também funciona bem, porque ele é uma ferramenta do Google. Tá? É o que eu vejo aí. GPT já está menos. Ultimamente eu quase não uso mais GPT. E o cloud tem sido uma mais ampla, mais, digamos assim, mais funcional e que ajuda mais. Tá? Essa é a minha percepção. Mas eu quero escutar de você e para as pessoas que estão nos escutando, qual o conselho que você dá para as pessoas que querem aproveitar melhor a IA? Maravilha. O primeiro conselho que eu dou para você é seja agnóstico à LLM. Por quê? Se tu me perguntar hoje,
qual é a melhor ferramenta de LLM que você utiliza, no contexto geral, eu diria, é a OpenAI, é o ChatGPT. Aí você fala, sério? Sim. O Claude, ele tem alucinado muito. Então, quando você vai para projetos mais extensos, ele alucina, ele dá muito erro, ele consome rápido os créditos. Ele, às vezes, deixa passar muita coisa de erro, de bug e tal, que você vai mapear ali, principalmente em código, e ele não pega. E aí, quando você utiliza do ChatGPT o Codex, que é o Cloud Code do ChatGPT, que é o Codex, ele tá muito melhor. Muito melhor. Então, assim, hoje eu prefiro utilizar o Codex, meu time e minha empresa está utilizando o Codex do que o Cloud Code. Então, o Cloud Code já é passado. Aí você vê, né? Caramba, como assim? Mas o Cloud era o melhor. Pois é, talvez amanhã ele volte a ser. Aí depois o Gemini. Ou seja, não dá para você ficar só em um LLM. Porque do dia para noite, talvez aquela possa até deixar de existir e todo o teu ativo foi construído ali. E aí, o que você faz? Então hoje, eu não utilizo mais, aí é um papo mais avançado, eu não utilizo mais só o Cloud ou o GPT. Eu utilizo muitas vezes um Antigravity, que é uma plataforma, ou o Cursor, que é uma plataforma que você coloca o Codex e o Cloud Code dentro. Você pede o que você quer e ele traz nos dois. E aí você tem um comparativo dos dois. Que às vezes, por exemplo, feito eu, você paga a assinatura dos dois e fica utilizando só um, pô. Não faz sentido, né? Você tá pagando os dois, bota os dois pra trabalhar. E o que for melhor vencer, ótimo. Você tá usufruindo disso. E outra coisa também, quando você fica só utilizando um, o que acontece? Ele aprende mais do que você. E o outro fica o quê? Defasado. Um dia desses, por exemplo, eu comecei fazendo isso, né? E aí eu fui, poxa, fala sobre mim aqui, sobre isso. Ele começou a falar coisas antigas de mim. Eu falei, cara, eu não sou mais esse não, cara. Deixa eu te atualizar aqui. Por quê? Porque foi um erro meu. Eu foquei muito em outra LLM. Eu não fiquei agnóstico, né? Eu fiquei, assim, dentro só do cloud. E eu esqueci o ChatGPT. Quando eu vi o ChatGPT estava melhor, quando eu fui voltar para ele, eu tive que fazer um trabalho de reeducar. Como você não passar por isso, né? É você... Duas formas, tá? Uma forma é você baixar o Antigravity, que é uma plataforma, e você instalar o Cloud Code e o Codex lá e utilizar os dois assim iguais, que é como eu utilizo. Você pode ver um vídeo no YouTube bem simples como fazer isso. Eu já tô te dando caminho já. Ou você pode pedir ao próprio Cloud ou ao próprio ChatGPT que ele exporte um documento robusto das principais memórias de longo prazo que ele pegou sua e ele vai criar esse documento. Você baixa e você sobe na outra plataforma e você faz isso. No ChatGPT ele tem um caminho que você vai lá e vê arquivos de memória de longo prazo e você pode exportar isso. No Cloud também, tá? Então você pode pesquisar isso também, você encontrar esse passo a passo, exportar esse documento e subir na outra e aí ele já sabe. E aí você continua construindo aqueles projetos sem perder a lógica que você tem daí. Então, primeira dica é, seja agnóstico à plataforma e sim aos avanços da tecnologia, porque aí você vai estar sempre à frente e consumindo melhor. E em segundo ponto, que eu sempre falo, é você trabalhar para poder consumir o mínimo possível produzindo mais. Como você falou, né? O Cloud tá consumindo muito quando você está utilizando mais e aí às vezes acaba o crédito. Nossa, dá uma raiva quando você fala, acabou o crédito, você só pode utilizar amanhã em tal hora. Eu falo, meu Deus, eu tava no meio do projeto. Amigo, tem que acabar agora. Sabe o que aconteceu uma vez comigo? André, tu não vai acreditar, vou contar isso Já aqui. tô rindo aqui. Eu fui adicionando crédito. Não sei se tu já fez isso. Já. Ah, não, tem que acabar agora. Demais. Eu já fiz uma vez. Adicionar. Nunca mais. Aí você acha que ele vai te cobrar o que é equivalente ao que ele tá fazendo. Não, ele te cobra em dólar e muito mais, né? O custo do token fica muito mais caro. Eu gastei quase R$1.000 a mais só em um dia adicionando crédito. Tu acredita? Eixe. Aí eu vou contar uma dica agora, prática, de como você economizar e ter seu projeto do mesmo jeito, na melhor qualidade possível. Então é o seguinte, eu até estava compartilhando aqui nos bastidores. Ó o ouro, ó o ouro. Ó o ouro, anota. Seguinte, tanto o ChatGPT como o Claude, ele tem modelos, tá? Geralmente tem 3 a 4 modelos. E esses modelos não é por acaso, amigo. Se fosse por acaso, ele seria só um.
Esses modelos eles são feitos e construídos para desenvolver algo específico. No cloud a gente tem o Cloud Haiku, a gente tem o Sonnet e a gente tem o Opus 4.7, que é o mais novo. Geralmente, o próprio Cloud, ele já deixa automático o maior. Lógico, ele quer que você gaste tudo, o máximo possível, para você poder comprar mais crédito, como aí você comprou. Só que o Opus 4.7, ele só vale a pena você utilizar se você tiver um projeto muito robusto. Exemplo, eu quero desenvolver uma estratégia de um projeto muito robusto que você vai criar uma plataforma, um sistema, uma planilha, um business plan. Quando é pensamentos muito robustos, complexos que você quer, você utiliza o Opus 4.7. Se você não tem isso, você quer apenas que ele leia, por exemplo, um PDF, te traga uma documentação, um direcionamento prático de um PDF, de um Excel, ali construir algo baseado em documentos, você já pode utilizar o Sonnet, porque ele já é muito bom, não precisa utilizar o Opus, e ele consegue entregar, ler o documento, fazer entrega, fazer algo muito legal. Se você só quer tirar pergunta besta, tipo assim, eita, eu quero saber, meu filho tá com dor de barriga, o que é que pode ser? Nessas perguntas que a gente faz dia a dia, né? Coisas assim simples, enfim. Cara, não precisa tu utilizar nem o Opus, nem o Sonnet. Utiliza o Haiku, porque perguntas simples, né, que ele vai te trazer ali, opções, já é necessário. E aí, cada um tem um preço. O Haiku basicamente é 10 a 12, 15 vezes mais barato do que o Opus. O Sonnet está na média ali 5 vezes e o Opus é o mais caro, né? Então, se você distribui bem, tendo essa consciência, poxa, é um documento, vou utilizar o Sonnet. Poxa, é um projeto robusto que eu vou querer desenvolver, uma plataforma. Poxa, eu vou utilizar o Opus. Só vou perguntar, tirar uma dúvida aqui de qual produto eu compro, qual é que fica legal, paleta de cor, feita eu vou no meu guarda-roupa, qual paleta de cor fica legal com essa calça? Tipo, qualquer coisa assim. Cara, eu utilizo o Haiku, ele já funciona, vai te entregar o que você precisa sem gastar muito token. Isso, André, sem brincadeira, nunca mais, e olha que eu utilizo muito, nunca mais eu estourei a minha utilização de token diária. Nunca mais. E eu cheguei a gastar R$1.000 a mais em um único dia, pessoal. Imagina num ano quanto eu não economizei depois desse conhecimento. Então é ouro. Se você está utilizando, utiliza dessa forma, você vai economizar muito. Esse podcast tem que ser compartilhado, porque, sinceramente, eu nunca tinha escutado Tem que ser essa informação. Eu nunca tinha escutado essa informação. Você falando que gastou dinheiro, quem fez o crédito, colocou, foi meu filho. Eu tenho um filho de 19 anos. Você falando, se eu já coloquei crédito. Ele tentando fazer uma planilha no Docs, e aí ele colocou R$5, a inocência. Só deu para colocar o prompt. O Claude só liberou um prompt com R$5. Aí disse, mãe, é em dólar. Aí eu digo, olha, R$5 não vai realmente, Vini. Foi muito engraçado. Você falou agora do crédito, eu achei engraçado. Vale a pena usar outra IA, por exemplo, para coisas mais simples, em vez de você usar o Claude? Sim. Essa lógica serve para todas. Tanto no Gemini, como no Claude, como no ChatGPT, todas têm modelos e elas têm preço de modelos e objetivo de modelo. A melhor coisa que se tem é, independente da IA que você vai utilizar, você vai lá no Gemini, você vai ver os modelos e fala, pergunta para ela mesma, em que caso eu devo utilizar esse modelo para ser o melhor custo-benefício possível? Ela mesma vai te dizer. Independente, até se for uma LLM japonesa, chinesa, você pergunta a ele, ele vai te responder aí você, opa, já entendi que aqui, mas o padrão basicamente vai ser o mesmo. Só que a metodologia ela serve para qualquer LLM. Isso que é massa, entendeu? Gostei. A partir de agora eu vou voltar a usar o GPT. Já tomei uma decisão. Eu estava usando esporadicamente o GPT porque eu achava o GPT tão assim muito rígido assim em algumas colocações. O Claude ele tem mais sofisticação, talvez, não sei se é essa a palavra, mas eu acho o Claude mais expansivo em alguns projetos. Ele consegue entregar mais. O GPT ele é mais
direto. Talvez eu não esteja sabendo utilizar direito, porque eu fiz agentes dentro do GPT, aquela coisa toda. Para cada IA tem um formato diferente de utilizar. Por exemplo, dentro do cloud pode-se fazer projetos e dentro do GPT é o agente. É isso. Me conta assim a parte prática mesmo de cada uma. Como que você usa melhor a funcionalidade? No Cloud Projetos e no GPT Assistente. Qual a diferença de assistente e agente? Um assistente é como se eu treinasse uma pessoa para poder executar aquela tarefa. Um agente, ele tem autonomia de fazer várias coisas. Ele é especialista naquilo, mas ele pode integrar com o sistema, ele pode integrar com plataforma, ele pode desaguar em uma mensagem para outro WhatsApp. Então ele consegue fazer coisas fora do ambiente ChatGPT, do ambiente cloud. Né? No caso de assistente, no ChatGPT. Então o assistente é legal, você cria porque ele é especialista naquilo. E aí você constrói e desenvolve muito com ele. Mas ele não consegue, por exemplo, fazer coisas externas, né? Olhar no teu computador, pegar uma coisa, pegar uma foto, fazer uma pesquisa, enfim, ele não consegue fazer isso. No cloud, projetos é legal, porque em projetos você pode subir os documentos naquela pasta. E aquele projeto, você consegue treinar aquele projeto para ele poder desenvolver dentro daquele escopo. Então, o assistente é basicamente uma conversa. Um projeto é como se você desenvolvesse dentro de uma pasta do Google Drive tudo aquilo que você quer desenvolver dentro de um ambiente. Então, você consegue ter não só um assistente treinado específico para aquilo, mas para desenvolver aquele projeto. Então, num projeto, às vezes você não só tem um copy. Você tem que ter um copy, você tem que ter um especialista em tráfego, você tem que ter um especialista em estratégia. É como se num projeto você treinasse e conduzisse ele para ter um squad ali, um time, para desenvolver aquilo. No ChatGPT, um assistente, basicamente, ele é como se fosse uma pessoa para desenvolver uma funcionalidade, entende? É mais específico. É mais específico. Então, é como se no ChatGPT eu criasse vários assistentes para desenvolver um projeto. No Cloud não, já tem um projeto, sabe? E aí fica mais fácil de trabalhar. Compreendi agora, porque eu tinha visto, eu digo, cada um tem uma funcionalidade diferente e aí a gente precisa aprender o melhor uso. Desafio grande se atualizar. Como que você se atualiza? E quais as perspectivas que você vê aí para o futuro da IA? A gente vê uma competição, uma corrida das IAs para estarem sempre à frente. Por exemplo, aí você falou que o GPT agora já está ultrapassando o Cloud. Aí o Cloud com certeza vai investir para poder ultrapassar o GPT e fica aquela corrida das IAs. Primeiro ponto, como a gente se atualiza nisso, é um desafio, você trabalha com isso, você vive disso, mas a gente que é médico, a gente tem, eu sou da parte de, eu tenho duas empresas, eu faço a gestão das duas empresas, a da educação, que eu trabalho com cursos e com mentoria, e também no consultório, que eu trabalho com consultório. Além disso, também me atualizo para poder atender os pacientes. Ou seja, a gente vive nesse universo de ter muita coisa. Claro que eu tenho uma equipe também para poder me assessorar, mas como que a gente pode se atualizar para a gente poder utilizar a IA da melhor forma? E qual perspectiva que você vê com o futuro dessas IAs? Maravilha. Atualização. Busque referências de pessoas que utilizam IA real. Então hoje você tem no Instagram muita gente que pega um videozinho curto ali para viralizar, né? Fala o take. Mas quando você vai ver por trás, o cara nem usa aquilo, ele pegou, copiou de alguém, copiou de alguém, copiou de alguém, copiou de alguém, e aí você não consegue tangibilizar aquilo pro teu dia a dia. Então, geralmente eu pego pessoas que são realmente referências, como no Brasil, tem um grande amigo e pessoa que eu admiro e acompanho muito, que é o Alan Nicholas. Cara muito bom, tem a maior comunidade de IA da América Latina. E também acompanho pessoas de fora, então acompanho o próprio dono do Cloud Code, o próprio Sam Altman do ChatGPT. Então vou acompanhando assim algumas referências que eu gosto de estudar no YouTube.
Mas, sinceramente, hoje eu só olho aquilo que me interessa para o meu negócio, porque IA serve para tudo, né? Então não adianta, senão você vai se matar de tentar estar sempre à frente. É muito como é que você entende a base da lógica, que foi o que a gente conversou aqui, porque isso não vai mudar. Por exemplo, os modelos. Cara, os modelos vão se avançar. Mas a partir de agora que você tem um conhecimento de como utilizar o modelo em cada projeto, amanhã vai ter um novo modelo, mas você vai entender que esse aprendizado ele serve para hoje, serve daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque os modelos vão avançar, mas você já tem a intenção de como utilizar cada modelo, independente da LLM. Poxa, isso é legal. Que independe da evolução. Eu vou sempre acompanhar. Então, quais são os conhecimentos básicos que eu consigo sempre acompanhar a evolução? Por exemplo, desenvolvimento de design, né? O MD, então Markdown. Porque o Markdown é a leitura básica de uma IA. Poxa, isso é um conhecimento que é de hoje, de amanhã, depois da manhã e de sempre. Então, talvez você não saiba ainda quais são os conhecimentos básicos para você utilizar IA, que vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã. Se você souber isso, só, você não precisa se atualizar, você vai utilizar de uma forma muitíssimo melhor e você vai acompanhar naturalmente a evolução, sabe? Então, eu enxergo muito dessa forma. Hoje eu tento qual é o conhecimento básico de utilização de IA que eu ainda não sei, que ele vai perdurar. Então, a gente falou alguns hoje, né? E a outra pergunta tua É sobre o futuro sobre o futuro. da IA. Difícil dizer, né? É. A gente fazia planejamento, que é empresário, de 5 anos. E quem fizesse menos virava chacota. Hoje eu não consigo fazer planejamento de 3 meses. É um desafio. Por mais que eu faça, a probabilidade de eu ser frustrado, isso pra mim, né, que eu trabalho no universo de IA diretamente, é muito alta. Então o que eu consigo fazer hoje e olhar para o futuro, olhando como utilizar IA, é ter esses princípios bem estruturados e, principalmente, como eu avanço perante o mercado. Minha comparação é minha com o mercado, não é minha só com a IA. Esse é o primeiro ponto. E o futuro da IA da humanidade, que é uma coisa que a gente estava falando, né? Será que vai ser exterminador do futuro? Né? Vai acabar com tudo? Eu, sinceramente, não sei. O que eu sei é uma coisa, André. As pessoas que utilizarem IA, elas têm a capacidade de escala, de crescimento e de mudar não só a sua realidade, como a da sua geração, como nunca antes teve. É o caminho mais rápido, mais barato e mais inteligente de você conquistar o ativo que é impagável, que a gente falou, que se chama tempo. Hoje, eu tenho 2 filhos gêmeos de 1 ano e 3 meses, lindos, maravilhosos. E hoje eu tenho querendo ou não, deveria ter muito menos tempo, porque é um caos, né? Você tem que estar toda hora. Mas hoje eu tenho mais tempo com eles do que antes. Eu tinha uma vida muito corrida e eu não conseguia ter, porque eu não tinha IA tão profundo. Então IA me deu mais tempo de estar com meus filhos. Me deu mais qualidade de vida. Me deu mais escala de entregar produtos melhores, como eu estava te falando, né? Produtos de tickets mais altos aqui nos bastidores. Que normalmente meu concorrente tem que ter 12 pessoas e eu e uma pessoa consegue entregar. Então, não gerir 12 pessoas, não ter esse problema, por exemplo, não ter que ter uma estrutura gigante física para poder acoplar, enfim, e outras coisas que vêm, custo fixo e tudo mais, me dá mais leveza, menos custo, mais lucro, mais tempo e mais escala. Então, o que eu vejo é, independente se o mundo vai acabar ou não, enquanto a gente estiver, né, nesse mundo, que a gente possa usufruir da melhor forma, podendo ter mais tempo com quem a gente ama. Nossa, impactou agora, sério. A gente fica, assim, muito nessa corrida contra o tempo e você foi muito preciso em falar do futuro, que a gente não vai ter previsão verdadeiramente, não tem como a gente pensar como que vai estar o futuro, mas você tem controle sobre o que você está vivendo hoje. Exato. E é sobre as nossas ações. Não é sobre ficar contra a IA, porque é igual a eletricidade quando chegou. Naquele tempo. As pessoas ficavam com medo. Mas hoje veio para ficar, você querendo ou não.
E se você souber utilizar a IA a seu favor, você vai estar na frente de muita gente. Sem dúvida. É o trabalho, né? Mas do quanto que você quer receber e merecer a vida que você deseja. Aí depende de você, como você está fazendo. Exato. Tudo é difícil, né, André? Tudo. É difícil aprender IA? É. Mas também não aprender é muito difícil. Você tem que gerenciar várias pessoas, vários processos, não ter tempo, tá sempre atrasado, né? Tem 1 bilhão de tarefas. Então, qual é o difícil que você quer ter para sua vida? Então é muito sobre isso. Dá trabalho sonhar pequeno e sonhar grande, não dá não? Sempre. O que difere é os benefícios de cada um, né? Exatamente. Diego, a gente está terminando o podcast. Eu queria conversar mais e quem sabe outro podcast daqui a 3 meses. Boa, vai ter muitos outros temas pra gente poder falar sobre ela, porque você sempre falou tá, né? em 3 meses. Deixa uma mensagem para o pessoal que nos escutou até agora. Se você tiver alguma mensagem, rede social, o seu contato, o livro, o que você quiser falar, a fala é sua agora. Legal, maravilha. Eu queria deixar uma mensagem falando o seguinte, que se você é médico, quer ter mais tempo com sua família, ter mais tempo de vida, ter mais qualidade de vida, que o médico, por incrível que pareça, às vezes dá a vida pelas pessoas, mas não se cuida, essa é uma verdade clássica. Se você quer realmente ser exemplo, né, de saúde, estude inteligência artificial, porque isso vai mudar sua vida, seu contexto, inclusive dos seus pacientes. Sabe por quê? Porque no final do dia vai te dar mais tempo para ser aquilo que a gente deveria sempre ser, que é ser humano. Você ter mais tempo para olhar nos olhos do teu paciente, para poder escutar ele com atenção, para poder entender ele, para poder trabalhar o repertório humano que você tem de percepções e entregar muito mais e melhor do que hoje você sem IA. Então, essa é a máxima e é o recado que eu traria. E falando sobre como é que a gente pode se manter conectado aqui, né? Então, o meu Instagram é diegocastro.ia, diegocastro.ia, e eu vou estar sempre gerando conteúdo sobre inteligência artificial, sobre o que fazer, novidades. Então, acompanha lá, a gente vai estar conectado. É isso aí, acompanha o Diego lá na rede social e ele prometeu tudo e entregou muito mais aqui. Olha lá. Um dos melhores episódios do Na Proacast. Compartilha, porque, sinceramente, esse aqui explodiu até minha cabeça também. E para você que nos escutou até aqui, parabéns por você estar à frente dos outros colegas em aprender habilidades além da medicina. Porque não só medicina vai fazer com que a gente se destaque na nossa carreira e a gente sonhe grande e busque os nossos sonhos. Então, te vejo no próximo episódio. Se inscreva no nosso canal e compartilhe também com outros colegas. Até a próxima.